O nosso boa tarde a todos, os nossos companheiros de trajetória, amigos fraternos, nesse ideal de fé que nos reúne sobre este mesmo amparo do qual nossa casa emana as energias que nos refazem através e muito principalmente quando nos reunimos assim em torno do tema da prece. É uma prece coletiva no sentido da reunião de todos os nossos pensamentos, vibrações, com o mesmo intuito, para que cheguem à esfera do pensamento superior, a fim de ser encaminhado ao conhecimento de Deus, para que talvez possa, de acordo com as nossas necessidades e méritos, serem atendidos os nossos pedidos. Mas, sobretudo, nesse momento também, e muito principalmente, que chegue a nossa gratidão expressa através dessa oração. Mas, antes de tudo, nós temos uma tarefa em analisarmos o capítulo 19 romano, a fé que transporta montanhas, especificamente no item 6 e 7, de que trata a fé religiosa, condição de fé inabalável. Kardec aqui, ao receber a mensagem do Espírito de verdade e fazer a sua compilação, vai escrever que, do ponto de vista religioso, a fé é aquela crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões e que todas elas arguem terem seus artigos de fé e que, nesse aspecto, ela pode ser entendida como fé raciocinada ou fé cega. Esta última não examina nada porquanto ela pode aceitar tanto o falso como o verdadeiro e ir ao encontro, ou melhor, ir de encontro, se chocar a cada passo contra a evidência da própria razão e, quando levada ao excesso, conduz o homem ao fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. Quando ela tem por base a verdade, ela é segura sobre o seu futuro, porque não teme o progresso das luzes, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, já que o que é verdadeiro na obscuridade ou é, da mesma forma, em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade e preconiza a fé cega sobre um ponto de vista destas crenças, porque confessa a impotência em demonstrar que se tem razão. Ela não é posta ao debate, ela é imposta como fator de crença, como dogma. Quando se diz vulgarmente, isso está contido no item 7, que a fé não se prescreve, daí muitas pessoas se arvoram em dizer que não é por sua culpa que não tem a fé. E, sem dúvida, a fé não pode ser prescrita, porque ela não pode ser imposta, não pode sequer ser recomendada, porque ela é uma aquisição do ser humano. E não há, nesse sentido, ninguém, absolutamente ninguém, que esteja privado de possuí-la, em menor ou maior grau. Até os refratários podem ter fé, desde que o queiram. Quando se fala verdadeiramente em fundamentos, em verdades espirituais, e não desta ou daquela crença em particular. Há um argumento que diz que não cabe à fé ir a eles, diz o Espírito de verdade,
mas eles é que devem ir ao encontro da fé. Se procurarem com sinceridade, a encontrarão, afirmam. Tende, pois, diz o texto, por certo que aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, apenas dizem de lábios e não de coração. Porque dizendo isso, estarão tapando seus ouvidos e cerrando seus próprios olhos às provas que se multiplicam ao seu redor. Por que então se recusam a vê-las? Acrescenta Kardec. Nuns é a negligência, recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante desta. Assim, é que em certas pessoas a fé parece que é algo inato, e uma centelha basta para se desenvolvê-la. Essa facilidade tem a ver com aquilo que já foi adquirido no passado, num progresso anterior. E ao contrário, aqueles cuja dificuldade é muito grande, sinal não menos evidente de uma natureza ainda atrasada nesse sentido. Os primeiros já creram e compreenderam e trazem ao reencarnar a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. A estes últimos, que têm maior dificuldade em tudo aprender, sua educação ainda está para ser feita. E se não ficar concluída nessa existência, ou estará em outra. Então, a fé, segundo o texto referido lá no início, é preciso que ela tenha uma base, e esta base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer, porque não basta para crer ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, nós temos um princípio em nossa doutrina que diz que a fé inabalável não é senão aquela que pode encarar a razão face a todas as épocas da humanidade, porque ela se apoia nos fatos, na lógica, não deixa para trás de si nenhuma obscuridade, porque sabe que a fé, verdadeiramente aquela que nos dá segurança, é uma virtude do homem, é uma aquisição de cada ser humano, porquanto cada um é capaz de crer naquilo que conhece, naquilo que sabe. Então aqui nós temos os parâmetros gerais sobre a fé cega, a fé religiosa e aquela que é a condição de fé inabalável, como se disse há pouco. Então, nós agradecemos não só pela oportunidade de estarmos novamente reunidos, e aí aquele convite que sempre fazemos durante a prece, que é de imaginarmos que através do nosso pensamento nos posicionarmos na grande assembleia que formávamos até então, antes dessa pandemia, reunidos naquela casa de amor e de luz, que para muitos de nós é o nosso segundo lar. Nos imaginemos, portanto, presentes naquele grande salão que reúne a todos nós e ali distribuir todos aqueles nossos afetos, os nossos amores, amigos, familiares, irmãos de caminhada. Façamos um pouco mais. Pensemos também nos nossos desafetos, naqueles que não são concordes com os nossos posicionamentos, sobretudo nessas questões de fé, que é da intimidade do ser humano, mas que para nós, dentro do corpo da doutrina espírita, é possível frequentar essas reuniões e comentar esses assuntos sem querer impô-las a cada um, como sendo dogma, porque isso já não é mais desse século, como diz o próprio Evangelho. Nós superamos essas questões da imposição da fé absoluta pela crença, pelo princípio dogmático. E estamos agora num segundo momento do nosso progresso espiritual, acreditando num Deus de amor
que reúne a todos nós e que permite essas considerações, que nos dá a chave da lógica e do livre-arbítrio para concebermos um mundo melhor, para estudarmos a fé, para realmente realizarmos dentro de cada um como estrutura, como virtude, como condição de crença naquilo que realmente é, nas verdades eternas, que por mais que nós vivamos muitas e muitas existências, ela sempre estará lá, sempre estará presente como um presente de Deus a cada um de nós. Então, ao finalizarmos esta nossa prece deste sábado, agradecemos profundamente a Deus o benefício deste requisito, pela fé que conseguimos conquistar intimamente, e que ela possa nos ajudar sempre muito em nossa existência, nos dando segurança e amparo para os momentos difíceis, que é tão comum a todos nós encarnados no plano terreno. Que a paz esteja com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.